Agora sim, agora dá para a gente falar. Show. Então hoje nós vamos falar aqui sobre condomínios, né? Como que o síndico de um condomínio ele vai gerenciar toda essa questão que a gente está vivendo hoje do Covid, de preservar ali a prevenção desse vírus, né? Dentro de um condomínio. E aí E daí eu trouxe a Isabela para conversar com a gente. Aí eu vou continuar de onde eu estava falando, né? Se a vida em sociedade já exige de nós uma cooperação, né? A gente não pode ser egoísta, a gente tem que pensar no próximo, porque se você pensa só em você, você se protege, né, contra o vírus, e o outro não se protege e vai acabar transmitindo para você. Então, essa doença, mais do que tudo, veio para mostrar para a gente que a gente deve pensar no próximo. Pensando de forma coletiva é que a gente consegue combater, né? E evitar esse contágio, diminuir a curva. Porque, na verdade, nesse momento de quarentena, o objetivo é diminuir a curva. A curva de contaminação lá na Itália ela foi totalmente acentuada. Aqui era a capacidade do sistema de saúde atender as pessoas aqui, e aí a curva de contaminação superou demais. Então, por isso que teve tanta morte. Se a nossa capacidade de atender está aqui, a gente tem que manter essa curva aqui embaixo da capacidade e ao longo do tempo as pessoas irem pegando a doença, não todo mundo de uma vez, que aí realmente não tem como o sistema suportar, e aí pessoas que nem morreriam se pegassem um outro cenário, acabam morrendo por conta disso. E aí, dentro do condomínio, a gente primeiro tem que ver a questão do artigo 1336 do Código Civil, é o inciso 4º, que fala assim, ó, são deveres do condômino. Condômino é a pessoa que mora ali, um proprietário de uma unidade privativa dentro do condomínio, né? Então, são deveres dele. Dar às suas partes a mesma destinação que tem a edificação e não as utilizar de maneira prejudicial ao sossego, salubridade e segurança dos possuidores ou aos bons costumes. Então, cada condômino tem esse dever dele particular de prezar pelo sossego, pela salubridade de todo mundo. Já é um dever do condômino. Só que o que acontece? Dentro de um condomínio, o síndico ele está ali para representar os interesses dos condôminos. Então, diante de uma situação como essa, ele tem que agir, é de responsabilidade dele agir, impor regras específicas, tomar providências, porque ele está ali representando os interesses de todos. Então, nesse sentido, nesse momento aí do Covid, dessa contaminação toda, todos os cuidados que os médicos, os especialistas de saúde determinam que nós tomemos nas nossas casas, o síndico ele deve também adotar dentro das dependências, as áreas comuns, né, do prédio. Então, por exemplo, é interessante que o síndico, num prédio que não tem um porteiro, não tem um portão eletrônico, que as pessoas vão ter que ficar pegando ali na maçaneta, todo mundo, que ele deixe já um álcool em gel logo depois. A pessoa abriu, utilizou, já tem um álcool em gel para ela fazer a higienização. Se for possível, é interessante, inclusive, que ele coloque aqueles dispensers, sabe, de álcool em gel, em todas as áreas comuns do prédio, porque tem prédio que tem piscina, tem área gourmet, tem vários espaços ali de convivência, que ele coloque em todo, pelo corredor do prédio, em vários locais estratégicos, se for possível, esses dispensers de álcool em gel para que as pessoas passou pelo elevador, já vai usar ali o álcool em gel, chegou no corredor, usa o álcool em gel, já vai higienizando. E com relação a essas áreas comuns, se é quarentena, é quarentena. Então, simplesmente, no meu ponto de vista, talvez é meio temerário para o síndico simplesmente proibir, ninguém pode usar área comum, porque ele vai estar deliberando isso como representante do condomínio. Pela urgência, provavelmente nos condomínios, não é recomendável nem vai ser possível marcar uma assembleia para definir as diretrizes contra o Covid-19. Então, o correto seria o quê? Vamos agendar uma assembleia, vamos discutir o que vai ser determinado, o que vai ser implantado, o que vai ser proibido. Aí todo mundo vota e aí se torna uma lei para o condomínio, né? Que é votado dentro da assembleia e a maioria aprova, se torna uma lei, todo mundo ali dentro é obrigado a cumprir. Esse seria o correto. Mas dá para juntar todo mundo? Fazer aquela aglomeração agora para decidir? Tá. Dá tempo de marcar essa assembleia para definir? Não dá tempo. Então, o síndico, como o papel dele é representar o condomínio, nesse primeiro momento ele tem que tomar essas medidas e, posteriormente, levar para uma assembleia no futuro e simplesmente ratificar o que ele já decidiu
lá atrás. Por isso que, nesse momento, simplesmente está proibido andar nas áreas comuns, talvez ele não tenha essa atribuição de proibir, mas ele pode limitar. Só pode ir uma pessoa por vez numa área comum, só pode entrar 2 pessoas dentro do elevador, vamos supor. Se antes eram 6, agora só podem 2. Ele pode limitar esse acesso de maneira a evitar essas aglomerações. Implementar álcool em gel pelas dependências, né, do condomínio. E, inclusive, por exemplo, se for necessário fazer alguma assembleia, se for necessário decidir algum assunto, porque pode acontecer alguma coisa específica dentro de um condomínio, que ele faça essa assembleia de forma remota, através de grupo de WhatsApp. Tem condomínios que são pequenos, são 4 apartamentos, 6, 8. Não dá para fazer pelo WhatsApp, coloca ali qual que é o tema, as pessoas já votam, pronto, vai valer como uma assembleia. Mas é um condomínio muito grande, ok, usa uma plataforma de videoconferência, se for necessário, pode até contratar o Zoom, um exemplo, né, de plataforma, fazer esse investimento, utilizar, né, do dinheiro do condomínio para fazer esse investimento, depois ele presta contas, qualquer investimento que ele tiver que fazer, com álcool em gel, com os dispensers, para colocar álcool em gel pelo prédio afora, se tiver que investir em alguma coisa para poder conter, né, para poder tomar providências contra o Covid-19, ele pode tomar essa providência, né, que é algo emergencial, e depois prestar contas em assembleia, depois prestar contas para os condôminos, porque é de responsabilidade dele, né, prezar ali pela segurança de todos, porque ele está ali como representante dos interesses de todos. Então, o síndico que simplesmente não faz nada, não vou fazer nada, deixa esse pessoal aí, vamos... 2 prejuízos. Pode acontecer uma contaminação em massa dentro daquele prédio, um caos. E o segundo ponto é que se alguém no futuro reclamar por essa inércia do síndico, ele pode ser destituído, ele pode sofrer alguma ação judicial, alguma coisa do tipo, né? Se chegar um caso assim extremo, né? Por isso que é importante que o síndico, dentro das suas atribuições, ele tome alguma providência mesmo para contribuir aí no controle da contaminação e na conscientização de todos os condôminos. Legal, né, Isabela? E é interessante, eu não sei, aí na sua região, em Minas, né, Governador Valadares, isso. Aqui em São Paulo, hoje, o jornal, né, o jornal aqui da região, do estado, ele fez uma matéria justamente sobre condomínios, sobre o posicionamento dos técnicos, dos síndicos, né, perante a situação que está se instaurando na cidade. Então, eu ainda comentei aqui em casa, falei, olha, a Globo já pegou a minha matéria. Mas a gente se antecipou, foi ontem. Ontem a gente se antecipou. Mas uma coisa que é importante também, beleza, institui essas regras, tem que entrar, tem que utilizar o álcool em gel, não pode entrar mais de uma pessoa no elevador, por exemplo. O que eu estou citando aqui são exemplos. Cada condomínio pode estabelecer regras específicas, mais restritivas, né, conforme a necessidade de cada condomínio. Ninguém pode ir nas áreas comuns, por enquanto. Enfim, criou-se essas regras. E aí, se a pessoa desrespeitar, pode o síndico, da mesma forma, como em outras situações que já estavam previstas, provavelmente, na convenção de condomínio ou no regimento interno, pode o síndico também já instaurar aí uma possibilidade de multa. A pessoa desrespeitou, ela vai ser primeiro advertida, né? Você está desrespeitando aí essa norma específica. Na segunda vez, impor uma multa para a pessoa que está desrespeitando, porque ela está descumprindo o dever dela enquanto condômino, né, de prezar pela segurança de todos, e está descumprindo algo que foi definido ali para a segurança do condomínio. Então, existe essa possibilidade também. Legal. O que a gente quer trazer aqui é justamente esse embasamento, né, jurídico perante ao posicionamento do síndico, ao posicionamento do condômino diante do que a gente está vivendo hoje, né? A gente está indo aí para uma semana aí de decretos, né, de confinamento, de quarentena, de evitar aglomerações, e conforme tudo está sendo imposto, vai se levantando as dificuldades. E os problemas perante isso, né? Aí eu trouxe aqui a questão do condomínio para a gente conversar um pouco, e juntamente com a Isabela, que é advogada
para trazer isso aqui. O que eu estava lendo, né, Isabela, é que não existe, dificilmente vai encontrar-se um condomínio hoje que na convenção dele já previa um caso como o que a gente está vivendo agora, né? E daí, a partir daí... É algo fora de série, né? É algo fora de série. E a partir daí, como a Isabela colocou, a responsabilidade do síndico é justamente de acatar, né, aquilo que está sendo decretado pelo município, pelo Estado, e trazer isso para dentro do condomínio como responsável por todos os condôminos. E eu acho legal a gente trazer isso, a questão do informativo, né, de colocar para todos os moradores ali, ó, a partir de agora a gente é 2 no elevador, e aquela fila que vai ficar lá embaixo, você se limita ao espaço. Por que a gente está trazendo, Isabela, esse conteúdo? Por que eu estou trazendo um pouco de informação aqui? Justamente pela gravidade do que a gente está vivendo hoje, né? Uhum. Então, é um ato de conscientização, é um ato de entender as diversas áreas, né, as dificuldades que cada área vai ter perante ao novo que está se surgindo. Sim, e é importante a gente perceber que quarentena não é férias, né? Então, você está em casa, contribua aí com o seu condomínio, faça a sua parte. A gente tem que entender, né, que não é férias, continue produzindo dentro da sua casa, na medida do possível, né? Quem consegue trabalhar home office, porque eu sei que nem todas as atividades são possíveis fazer o home office, mas está em casa, continue produzindo, continue pensando como você pode contribuir com o mundo, com a economia. Se você tem condições de produzir conteúdo, produza, entreta as pessoas, faça a sua parte, que a gente vai vencer essa fase, né? Isso que a gente tem que ter em mente. Show de bola. Alguém tem algum questionamento, alguma pergunta para deixar aqui para a gente? Pode colocar aí nos comentários. Bom, eu não separei nada para você, Isabela, para perguntar, porque é um assunto também que a gente vê que ele está direcionado ali para posicionamento, né? Para realmente o condomínio ele se posicionar, ele impor, né, o que precisa ser imposto perante ao que tá vindo de fora, né? O que acontece, o que eu acredito, né, que acontece, na maioria das vezes a pessoa ela acha que dentro do condomínio ela está livre do que está acontecendo fora, né? Aquela história, aqui dentro do condomínio é outro bairro, vamos falar de um condomínio que não seja de prédios, né? Um condomínio de casas. Aí a pessoa fala, não, aqui dentro não voga o que está acontecendo lá fora. E é muito importante entender que não é assim, né? Que a responsabilidade dentro de um condomínio, dentro de uma comunidade, ela é tal qual quem está fora daquele condomínio, né? Exatamente. Dentro de casa, a gente tem que estar consciente e respeitando aí as normas, né? De cima para baixo, que vem para nós. Show. Bom, ninguém está deixando nenhum comentário aqui, nenhuma pergunta. Isabela, você tem mais alguma coisa para deixar para a gente? Então, eu creio que nesse momento o que eu quero deixar, na verdade, é uma mensagem. Eu acho que eu já expliquei de forma bem objetiva aqui o ponto principal do assunto. O que eu gostaria de deixar é uma mensagem que a gente se mantenha positivo, que a gente se mantenha fazendo a nossa parte e que o bom senso, né, reine. Porque o que a gente vai precisar nesse momento é realmente de bom senso para colaborar na quarentena, para fazer a nossa parte e para vencermos juntos essa fase tão complicada aí que o mundo está enfrentando. Show de bola. Gratidão. A sua mensagem, ela diz tudo, né? A questão do bom senso, a questão de entender um pouquinho o outro, né? Principalmente quem mora num condomínio, você entender que a porta que está ali do lado é uma outra família e você é tão responsável por ela, por aquela família, quanto pela sua, né? Eu acho que essa seria a base central de quem está num prédio, de quem está num condomínio de casa, entender que o vizinho ali é tão importante quanto ele mesmo, o que ele está fazendo para ele, para dentro da sua casa, você tem que estar olhando para o próximo.
Exatamente. Não estoquem álcool em gel, não estoquem comida, pelo amor de Deus. Pense em todo mundo. Compra o necessário para você, o álcool em gel necessário. Se você está dentro de casa, você só precisa de água e sabão, não precisa de álcool em gel, só para quando sair na rua. Então não estoque, porque estocar faz quem precisa ficar sem, e aí vai transmitir para você do mesmo jeito. Verdade. Certinho, Isabela. Isabela, eu quero te Obrigada. agradecer por essa conexão, por essa oportunidade. A Isabela está lá em Governador Valadares. Como é que tá por aí? Aqui hoje está bem fresquinho, tá até nublado, graças a Deus. Que aqui é Cidade quente. está parada. Tá Cidade quente? parada, assim, eu acho que pelo menos todo o comércio foi parado, né? Foi o decreto a partir de segunda-feira, todo o comércio parado, funcionando só supermercado, farmácia mesmo. Mas tem algumas exceções, essas exceções eu sei que tem poucas pessoas que ainda estão trabalhando. Como eu estou dentro de casa, eu não tenho uma visão do centro, como é que está, né? Mas eu imagino que pelo menos 80% esteja todo mundo em quarentena, é a percepção que eu tenho. Aqui está a mesma coisa. Que é uma cidade grande, bastante gente parada, né? Mas vamos respeitar esse momento e é um momento de você buscar conexões, tá? Buscar aproveitar esse momento do ócio e utilizar com outras coisas, né? Com o seu crescimento pessoal, com o seu crescimento profissional, com o seu crescimento emocional. Eu quero agradecer a Exato. Isabela por essa contribuição aqui, por esse momento, e desejar que seja aí um período, né, de tranquilidade referente à doença, referente que Deus proteja você, proteja a sua família e Amém. todos aí à sua volta, tá? Amém. Você também. Brigadão e a gente vai se falando depois. Tá ok. Tchau, tchau. Sucesso. Tchau, tchau, gente. Muito bom, galera. Bom, a live de hoje é um pouquinho de conteúdo aí para você. Vai ficar gravada aqui por 24 horas. Assistam, né? E compartilhem para que esse conteúdo ele chegue a mais pessoas. Nós trouxemos aqui um assunto relacionado a condomínios, né? Quem mora num condomínio, qual é o posicionamento, qual é a conduta a ser tomada, tá? E esse é o objetivo, né? Que vocês